Olá pessoas, meu nome é Alan Christian, estou docente no ensino superior e também assistente social do movimento Amigos da Educação. Eu venho aqui falar brevemente com vocês sobre uma reflexão em torno da educação. Afinal, o que é educação? A velha pergunta que muitos educadores fazem e sistematicamente estão fazendo, para que assim então não caiamos numa estática e confundamos educação com algumas outras coisas que parecem não estarem ligadas àquele princípio do edutire, do educare. Então, afinal, o que é educação? Nós estamos sabendo o que é educação, ao menos sabendo numa medida que nos ofereça o mínimo daquilo que nós esperamos obter da educação. É possível conciliar uma boa educação com a minha noção de baixa remuneração, né? Eu falo minha noção, uma noção subjetiva de baixa remuneração, porque elaborei um trabalho o qual identificara que o pessoal da educação, o quadro de pessoal de uma organização de centenas de pessoas, as pessoas que mais alegavam baixa remuneração, curiosamente, eram as pessoas que mais recebiam nesta organização. Isto então denotando que a questão de baixa ou alta remuneração é uma observação completamente subjetiva, porque vai depender da premissa estabelecida pelo sujeito no tocante à sua vida socioeconômica, aquilo que ele entende que será suficiente para ele, né? É claro que numa reflexão dispersa eu poderia dizer N coisas e 10 mil reais não seria suficiente ainda. No entanto, caberá ao indivíduo, ao sujeito, fazer, estabelecer esta premissa do quanto estaria sendo bom para ele. Então a questão é possível conciliar boa educação com baixa remuneração? É possível obtermos excelentes educadores apresentando baixa remuneração? Bom, eu coloquei a questão aqui e vou apresentar na sequência o que eu recebi agora há pouco, e por sinal foi o que me motivou a fazer esta transmissão ao vivo, gravar este vídeo, para fazer uma reflexão, talvez num tempo mais propício do que nenhum outro, para nós fazermos uma reflexão em torno da educação aqui em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país. Eu recebi aqui então de um amigo, inclusive, um texto que eu lerei algumas coisas e farei uma reflexão em torno deste texto. Este texto, um texto breve, veio-me escrito o seguinte: todos querem saber o motivo da violência, de tanta violência. Será que no fundo já não sabemos? Ele coloca essa questão. De certo modo, tudo nós já sabemos. Nós não somos aqueles que não sabemos. O que é fato é que existe um fator inconsciencial, ou seja, sabemos daquilo que temos consciência. Nós não temos consciência do quanto nós ignoramos. E aí que começa a haver conflitos dentro de uma sociedade, né? Porque tem-se consciência do que se sabe, mas não tem-se consciência do que não se sabe. Aliás, por não ter consciência, não sabe nem ao certo o que não se sabe. E este texto também menciona que os pais não são mais autoridade para os filhos. E é uma reflexão que eu faço em torno desta ideia, é que devem então os pais serem autoridade para os filhos? Qual é o papel do pai? O pai também tem o dever de ser educador?
o dever do educador é ter autoridade aqui no sentido coercitivo, no sentido de impositividade. Ou nós estamos falando de autoridade moral, porque a autoridade moral, consequentemente, elimina a autoridade coercitiva, como disse certa vez um amigo da USP. Autoridade e moral é um neoplasma. Quem tem moral, naturalmente tem autoridade. Quem não tem moral, não terá autoridade. E aí, por não ter autoridade, por não ter moral e não ter autoridade, pode eventualmente intentar por um autoritarismo, chamando isso de autoridade, quando na verdade não passará de uma impositividade. E a questão é, os pais não são mais autoridade para os filhos. Será que educação contempla autoritarismos, impositividades? Ou educação tem alguma coisa a ver com exemplificação, encantamento do educando por aquele que o educa e a busca, a imitação por aquele que o educa? Outra reflexão os professores não são mais autoridade para seus alunos. Se nós estamos falando de autoridade coercitiva, onde um professor deve mandar e o aluno obedecer, nós estamos falando de uma escola, de um quartel militar, né? O que nós estamos chamando de autoridade de professores para com alunos? O aluno é um sujeito que perde todo seu direito quando adentra uma escola, ele deve anular sua individualidade, ele deve anular-se enquanto sujeito único que possui outras vontades. O que nós estamos definindo como o professor ser autoridade para o aluno, né? De antemão também faço uma reflexão adjacente a isso, que o professor, por sua vez, também não deve estar, né? Ou melhor, também precisamos analisar se o professor deve estar à mercê, né? Tem de anular-se também enquanto sua individualidade. E talvez aqui nós estejamos avançando para uma reflexão que apresenta alguma solução, que é eventualmente começar a rever que educação não tem propósito de impositividade de um para com o outro, seja aluno, seja professor. Talvez o intentar por ambos os lados ou de um dos lados em impor-se ao outro, é aí iniciado um conflito que eventualmente culmina numa tragédia pela tentativa e persistência em impor-se, em anular a individualidade alheia. Uma outra ideia que me enviou aqui, onde diz que nós vivemos dias de liberdade ampla e sem restrições, onde tudo é liberado e permitido. Eu não saberia dizer se nós estamos de fato em dias de tanta liberdade assim, né? E sem restrições, onde tudo é liberado e permitido. Somente direitos, né? Nada de deveres ou cobranças. Talvez deveres e cobranças seja algo muito interessante para a ordem social. A questão é quem fará esta cobrança? Quem determinará o que deve ser cobrado? Essa é a questão, né? Talvez, de fato, numa sociedade deva haver, para que haja ordem social, deva haver restrições. Somos sujeitos sociais, seres sociais, então deve haver mecanismos de restrições. A questão é quem deterá o poder deste mecanismo, quem arbitrariará este mecanismo, quem é que vai dirigir este mecanismo? Esta é a grande questão, né? Porque se necessitamos de mecanismos de limites, quem determina a funcionalidade deste mecanismo?
né? Essa talvez seja uma questão bem interessante para começarmos a pensar numa proposta de educação que coloque em reflexão isso, porque talvez impasses surjam a partir daí, quando confunde-se impositividade unilateral com mecanismos de cobranças ou mecanismos de restrições, que naturalmente deve haver numa sociedade que ainda não atingiu uma condição de respeitabilidade ao alheio. Porém, a questão é quem? Obviamente, juridicamente falando, nós sabemos que é o Estado, e aí tudo bem, né? A Constituição, a nossa Carta Magna, etc. e tal, mas aqui estou fazendo alusão agora numa vivência do indivíduo cotidiano, né? Eu aqui, indivíduo, fazendo uma reflexão para outros indivíduos, não estou fazendo uma reflexão genérica acerca do fato de estar num Estado democrático de direito, né? Não é essa a questão. A questão aqui é a educação e uma reflexão para o indivíduo, para o educador, né? E para o educador pai, o educador professor, o educador sujeito qualquer que vive na sociedade, porque somos educadores uns dos outros, influenciamos e somos influenciados concomitantemente, simultaneamente, em todas as situações. Uma outra reflexão me enviada foi sobre que baile, funk é cultura, que jovens usam drogas, e algumas outras coisas aqui, mas que eu vou pegar a essência da ideia. Se talvez aqui estivesse sendo sugerido que algum tipo de estilo musical não seria cultura, antropologicamente falando, o que seria um estilo musical então, se ele não contempla uma cultura? E aqui faz uma menção no final, quando a polícia impede, é repressão. Bom, sempre que há ação policial coercitiva, nós estamos diante de uma repressão. É o papel da polícia, das armas nacionais, das forças armadas, a repressão, né? Embora nós na academia falemos sobre restauração da ordem, e que de fato também porque é o papel das polícias, né? Das forças armadas, restaurar a ordem vigente, a ordem que não é tão ordenada assim, e pelo fato de não ser tão ordenada assim, muitas vezes o processo de restauração não tem condições de ser também bem ordenado. Mas o que também é fato é que muitas vezes nós temos uma situação de repressão onde na verdade fica-se dúvidas em que ponto está havendo uma repressão por uma desordem ou em que ponto está havendo uma desordem na repressão. De antemão quero deixar claro aqui, sei que minhas reflexões acabariam para os sujeitos desavisados estar fazendo alguma sugestão ou insinuação, e quero declarar categoricamente de antemão que não, né? Estou aqui numa reflexão em torno da educação, que, como dito inicialmente, sou docente no ensino superior, ao menos estou docente no ensino superior, assistente social, que atua na vertente educativa, tá? Então, meu papel é exclusivamente educativo, e educação aqui não traz a prerrogativa de insinuâncias, não traz a prerrogativa de defesa ideológica, né? Independentemente se eu possuísse ou não, ou colecionasse ou não algumas ideologias, isso pouco importaria no mundo de infinitas diversidades. Talvez seja seja este um dos caminhos para avançarmos na educação,
Educação não deve ser confundida como impositividade ideológica, como alguns teóricos chamam de doutrinação, coisa do gênero. Mas a questão também não é uma problemática sobre o que nós apresentamos, a questão apenas é sobre o que de fato nós queremos. E eu estou aqui apenas querendo e apresentando uma reflexão em torno da educação. Eu recebi também aqui, neste texto que me enviaram sobre educação, se nós de fato vamos permitir tantas coisas acontecendo e vamos continuar procurando a resposta, mas e ao mesmo tempo questionando se esta resposta já não está explícita. Bom, talvez uma reflexão que caiba aqui é que se a resposta estiver explícita, por qual motivo nós ainda não alternamos ou objetivamos uma outra busca, um solucionar diante de uma... Se eu tenho um problema, uma necessidade e tenho uma resposta, por que não lanço mão nesta resposta? Por que não acolho, não adoto esta resposta, se ela está tão explícita? Bom, uma reflexão que eu coloco aqui é que talvez ela não esteja tão explícita. Talvez está explícito é que algumas pessoas, em sua individualidade, poderiam estar supondo-se detentoras do saber pleno. E supondo-se detentor de saber pleno, nós supomos que nossa verdade é maior do que de todos os demais, logo que eu penso é uma verdade suprema. O que felizmente não é o caso do texto, porque ele também coloca em reflexão como eu estou aqui colocando. É exatamente isso que me motivou também a fazer o texto. Ele não foi uma determinação, ele foi apontamentos colocando em questão. E como diz alguns amigos pensadores, e eu corroboro com esta ideia, compactuo com esta análise, a melhor resposta ela é também uma pergunta. Então por isso aqui, em momento algum, apresentei afirmativas e sim novas questões diante das questões que aqui me enviaram. Bom, eu quis gravar este breve vídeo fazendo uma reflexão no momento tão importante para refletirmos sobre educação, porque educação é o princípio da vida social, é onde o ser social inteligente busca inicialmente para uma vida social que seja inteligente. Agradeço a companhia de vocês, coloco-me em completa disposição. Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma observação, por favor, coloque aí nos comentários, envie mensagens. Estamos em completa disposição para refletirmos em torno da educação. Muito obrigado e até mais.